Preparado está o meu coração, ó Deus. Preparado está o meu coração. Cantarei e salmodiarei. Desperta, glória minha. Desperta a alude e a harpa. Eu mesmo despertarei ao romper da alva. Louvar-te-ei, Senhor, entre os povos, e cantar-te-ei entre as nações. Pois a tua misericórdia é grande até os céus, e a tua verdade até as nuvens. Se exaltado, ó Deus, se exaltado, ó Deus, sobre os céus, e seja a tua glória sobre toda a terra. Se exaltado, ó Deus, sobre os céus, e seja a tua glória sobre toda a terra. Eu fiz uma anotação aqui, no Salmos 57, eu me sinto assim. Não é sobre não ter problemas, mas sobre como é estar com o coração tranquilo mesmo em meio aos problemas, como se já estivéssemos preparados para isso. Eu escrevi um livro em que eu conto o testemunho da minha vida. E eu comecei esse livro dizendo que, dando o exemplo de Noé, que construiu a arca para o dilúvio. E Deus deu as instruções e saiu. E só voltou para falar com Noé quando a arca estava pronta. E eu escrevi ali: Deus não nos coloca no meio da tempestade sem antes nos dar a cobertura espiritual para suportá-la. Então, esse Salmo 57, ele é uma realidade que hoje eu vivo na minha vida. Sabe, ele é uma realidade em que eu estou passando por tantos momentos, por tantos desafios, não só pela questão da depressão, mas por tudo que eu passei até aqui. Nós estamos em 2026. E esse ano para mim o início desse ano para mim foi muito difícil. Foi de muita frustração, foi de muita decepção, foi de muita tristeza, foi de muita raiva, foi de muita injustiça. Eu me senti muito injustiçada, foi também de muito silêncio. E por diversas vezes eu pensei em desistir, por diversas vezes eu pensei que eu não ia suportar, por diversas vezes eu pensei que o mundo seria melhor sem mim, por diversas vezes eu quis não estar mais aqui. Mas o Senhor teve misericórdia de mim, e Ele não desistiu de mim. E todas as vezes em que eu quis parar, todas as vezes em que eu quis desistir, parece que o Senhor olhou do céu, falou: não, minha filha, vem aqui, não é o momento de você desistir ainda, vambora, só mais um passo. Sabe aquele filme dos soldados em que o rapaz, ele é cristão e devido à religião que ele segue, ele não pode tocar em armas? E ao invés dele levar para a guerra a arma, ele leva a Bíblia. Então ele cuidava dos feridos. E ele dizia: Senhor, só mais uma vida. Ele subia aquele cume e buscava mais um, salvava mais um soldado. E ali ele salvou tantos soldados que ele não conseguia, naquele momento, nem imaginar quantas vidas ele conseguiu salvar pela coragem dele. Mas não era sobre ele, mas sobre a fé que ele tinha em Jesus. Porque todas as vezes que ele ia para salvar, ele dizia: Senhor, só mais um, só mais um, só mais um. E aí eu penso isso. Todas as vezes que eu pensei em desistir, acho que Deus falou assim: não, você não vai desistir, não é tua hora de parar. Vamos continuar, vamos mais um pouquinho, só mais um passo, bora, tu consegue. Sabe, incentivando. Porque o Senhor tem misericórdia da nossa vida, Ele tem misericórdia de nós, e por mais que nós quiséssemos, ou por mais que nós queremos desistir, Ele não nos permite desistir. Ele coloca em nós o Espírito dEle, Ele coloca em nós a força dEle, porque é na nossa fraqueza que o poder de Deus é aperfeiçoado. Então, não é sobre nós, o que nós somos capazes de fazer, mas sobre o Senhor. E foi o que eu disse aqui: preparado está o meu coração, ó Deus. Preparado está o meu coração. Antes eu não me sentia preparada, e muitas vezes eu não me sinto ainda preparada. Mas o mais engraçado disso tudo é que eu pensando, quantas vezes eu pensei em desistir? Tantas vezes que eu não consigo nem imaginar, e eu me perguntei: e eu desisti de alguma vez? Não, eu não desisti. Todas as vezes que eu pensei em desistir, eu não desisti. Porque não é sobre mim, mas sobre a presença do Senhor que está sobre mim. O Senhor fez tanta coisa na minha vida que eu hoje louvo e glorifico a Deus por Ele não me permitir desistir, mas por me dar força para continuar. Me dar força para continuar mesmo. Lendo Salmos, lendo a história de Davi, muito antes de Salmos, né? Davi foi perseguido por Saul, depois de Davi ter matado Golias. E Davi matou, era um homem de guerra, né, do Senhor ali, porque o Espírito do Senhor estava sobre ele. E Saul, chegou um momento que ele sentiu inveja de Davi. Então Saul perseguia Davi para o matar. Mas Davi teve resiliência e continuou. Ele fugia, mas ele não desistia. Ele permanecia, confiando no Senhor em todo o tempo. Ainda quando ele estava fugindo de Saul, ele clamava ao Senhor e pedia: Senhor, tenha misericórdia de mim. Tenha misericórdia de mim, ó Deus. E o Senhor tinha misericórdia de Davi. Davi, ele teve um dado momento ali da história de Davi que ele teve a oportunidade de matar Saul. Mas ele escolheu não matar o Saul, por temer a Deus, porque ele sabia que Saul era um homem escolhido do Senhor. Mas Saul se perdeu no meio do orgulho dele. E o Espírito do Senhor que habitava nele se retirou dele.
E o Senhor permitiu que espíritos imundos entrassem na vida de Saul para perturbá-lo. E eis que Davi foi, depois de um resumo bem breve assim, Davi foi escolhido pelo Senhor, ungido pelo Senhor como um rei. E o Senhor colocou em Davi o espírito dele. E onde o Davi teve a força e a coragem suficiente para continuar, mesmo quando a realidade dele dizia para ele parar. Ele teve a força, ele teve a fé, ele teve a resiliência e a confiança no Senhor, o que o fez permanecer continuando mesmo em meio ao medo, mesmo em meio às perseguições, mesmo em meio às batalhas. Davi foi um homem segundo o coração de Deus, mas Davi também foi um homem que muito pecou contra o Senhor. Mas Davi sempre se arrependeu verdadeiramente, confessava o Senhor os seus erros, e é isso que o Senhor espera de nós, um arrependimento verdadeiro, como Sansão, mesmo pecando contra o Senhor. Sansão matou muito mais homens no dia da sua morte do que quando mataram em vida. Muito mais, porque quando Sansão se arrependeu verdadeiramente, ele pediu ao Senhor para que o Senhor desse a força a ele novamente, para ele se vingar dos filisteus. Então Sansão matou muito mais homens no dia da sua morte do que quando estava vivo, porque a misericórdia do Senhor, a força do Senhor, o Espírito do Senhor estava sobre ele. E assim sobre a nossa vida. Quando nós pensamos em desistir, quando nós nos sentimos incapazes de continuar fazendo aquilo que o Senhor nos separou para fazer, o Senhor nos dá mais um fôlego de vida. O Espírito do Senhor está sobre nós. E não desistimos, mas continuamos. Continuamos não porque somos capazes disso. Continuamos porque a presença do Senhor está sobre nós. Continuamos porque o amor do Senhor está sobre nós. Continuamos porque a misericórdia do Senhor se renova a cada manhã. Continuamos porque ainda que nos sentimos vazios, obedecemos. E reconhecemos a grandeza do Senhor na nossa vida. Eu reconheço que eu preciso buscar mais a Deus. Eu não quero ser um vaso vazio, mas eu quero ser um vaso que transborda. Um vaso que o azeite nunca acaba, porque eu deposito no Senhor minha confiança. E eu busco estar na presença do Senhor. E é isso, irmãos, não desista. Mas permaneça no Senhor. Continua, luta, persevera. Busca a Deus de todo o seu coração. E o mais Ele fará por você. Eu sei que é muito difícil a gente continuar em meio à dor, eu sei. Porque eu digo isso com propriedade, porque muitas vezes é difícil para mim também continuar em meio à minha dor. Em meio à raiva que eu sinto. Às vezes eu tenho vontade de falar tudo que eu penso, de tirar satisfação, sabe assim, de só falar isso tudo que tá aqui dentro de mim. Mas que sentido teria para mim? Só mais confusão, só mais briga, do que só confiar no Senhor e depositar no Senhor a minha confiança. Em Deus eu pus a minha confiança. Tem um peso muito grande nessa frase dita por Davi. Em Deus eu pus a minha confiança. O que me poderá fazer a carne? Nada. Nada. Então, não é tempo da gente desistir, mas é tempo da gente continuar. Não é tempo da gente agir com as forças das nossas mãos, mas é tempo da gente confiar no Senhor e obedecer ao Senhor. Eu acho que essas três palavras, arrependimento verdadeiro, confiança e obediência, são as três palavras que viram a chave da nossa vida, que muda a nossa estação, que nos faz acessar uma estação nova do Senhor para a nossa vida, que nos faz permanecer mesmo quando a gente quer desistir, que nos faz continuar, mesmo quando a gente quer parar. Sabe, muitas vezes eu falo em tom de brincadeira, eu tô maluca, tô igual uma doida. Mas é porque eu tô com tanta coisa dentro de mim que eu gostaria de pôr pra fora, mas não para as pessoas que não me causaram o que eu sinto, mas diretamente para as pessoas que me causaram isso. Mas isso é a minha carne falando, porque eu sou uma com o Senhor na minha vida. Eu sem a presença de Jesus na minha vida, irmãos, não dá. Não dá. Eu lembro que quando eu era adolescente, um advogado virou pra minha mãe e falou assim: mantenha sua filha na igreja. Pra você ter noção. Eu sem Jesus, não dá. Não dá. Não dá. Eu acho que muitos de vocês vão me entender. Então eu escolho obedecer ao Senhor. Eu escolho permanecer na presença dele porque eu tenho um controle sobre aquilo que eu sinto. Porque se não é a presença do Espírito do Senhor em mim, eu já tinha destruído tudo ao meu redor. Eu já tinha traumatizado muita gente. Eu tinha. Eu já tinha me vingado de muita gente. Eu já tinha perdido meu casamento há muito tempo. Mas todas as vezes que eu me encontro nessa situação de um sentimento ruim, de raiva, de injustiça, sabe assim, aquela necessidade de eu fazer justiça com as minhas próprias mãos, eu falo: Senhor, me ajuda. Me ajuda, tem misericórdia de mim, porque eu não consigo controlar isso. Eu tô a ponto de explodir, eu não consigo controlar isso. Tem dias que eu nem consigo orar. Tem dias como hoje que eu me sinto indigna de estar aqui falando pra vocês
Tem dias que eu penso, isso não é pra mim não, vou deixar isso pra lá, vou seguir a minha vida como tava. Vou só seguir em frente, seguir a minha vida, acabou, não quero saber de ministério, não quero saber de nada. Mas aí o Espírito do Senhor vem. Acorda, minha filha. Você tá achando que você é quem? Pra você simplesmente dizer, eu não quero saber de nada. Você não tem mais que querer. Eu cheguei num ponto de intimidade com o Senhor que eu não consigo mais viver sem a presença de Jesus na minha vida. Eu choro só de imaginar o Senhor retirando o Espírito dele de mim, como ele fez com Sansão. Eu choro só de imaginar do Senhor se afastar de mim. Não, eu não quero. Porque todas as vezes que eu me afastei do Senhor, ele nunca se afastou de mim, ele permaneceu do meu lado, ele permaneceu tendo misericórdia, ele permaneceu me amando, ele não desistiu de mim. Mesmo quando eu havia desistido de mim, o Senhor não desistiu de mim, ele permaneceu cuidando de mim e da minha casa. Mesmo quando eu não merecia, o Senhor me fez receber a graça dele. Por favor, não merecido dele. E é isso. Não é sobre a gente. É sobre a presença de Jesus em nós. E eu busco essa presença do Senhor na minha vida todos os dias, mesmo que tenha dias que eu não consiga orar. O tanto que eu acho que eu deveria orar. Mas muitas vezes a gente tem que ministrar sobre a nossa alma. Muitas vezes a gente tem que ministrar sobre a nossa vontade, sobre a nossa mente, sobre os desejos da nossa carne, porque é muito difícil seguir a Deus. Não pensa você que é fácil, tá aqui falando. Não é fácil você ler a Bíblia e receber a revelação do Espírito. Não é fácil você ter uma vida de intimidade e comunhão com o Senhor. Não é fácil você renunciar ao desejo da sua carne. Não é fácil você lutar contra você mesmo. Não é fácil você ver os outros zombando de você, falando mentira de você e você sabendo quem você é. E o que você poderia fazer com essa pessoa e você simplesmente escolhe se calar por obediência ao Senhor e entregar nas mãos do Senhor. Senhor, se eu não posso resolver como eu gostaria de resolver, então resolva você. E você tem que esperar. E esperar com paciência no Senhor, porque não pensa que o Senhor vai resolver isso de hoje para amanhã. Não que ele não possa, ele pode. Mas há processos na nossa vida que é necessário que passamos. Há silêncio na nossa vida que é necessário que passamos para aprender. Há dores, há tempo difícil, há crises necessárias que passamos para a gente se posicionar diante da presença do Senhor. Para a gente tomar a postura que o Senhor espera de nós. Para a gente ter a intimidade que o Senhor espera de nós, sabe? Não adianta você pegar um papel, você escreve e você vir com um lápis e apagar com a borracha. Vai estar a marca ainda do lápis que você escreveu. Então, não adianta a gente querer agir com as forças dos nossos braços. Muitas vezes eu quis. Agir? Não. Às vezes falei. Muita gente não gosta de mim pelo meu jeito. Porque eu não mando recado, eu faço. O que eu preciso fazer, eu faço. O que eu tiver que falar, eu faço. E não pense você que isso é algo bom, porque muitas vezes era pra eu me calar e eu não me calei. E eu ouvi nitidamente a voz do Espírito Santo falando comigo, se cala, só se retira. E eu não me retirei. E eu não me calei. E eu falei. Então, não tô dizendo isso que eu me importo. Hoje eu não me importo mais se as pessoas gostam ou não de mim. Isso pra mim pouco interessa. Porque mais vale os pensamentos que o Senhor tem sobre mim do que as pessoas pensam sobre mim. Se pensa se eu sou uma pessoa ruim, se pensa se eu sou uma pessoa boa, tanto faz pra mim. Não muda em nada na minha realidade, não muda em nada na minha vida. Mas é sobre a gente confiar no Senhor, mesmo quando a gente não quer. Mesmo quando a gente não quer fazer nada. Mesmo quando a gente só quer... Não quero nada. É muito difícil servir ao Senhor. É muito difícil renunciar, é muito difícil a gente vencer os nossos vícios, é muito difícil a gente ter uma vida disciplinada no Senhor. Mas não é possível, é difícil, mas não é impossível. Porque não é sobre nós, é sobre o Senhor. Se Ele te chamou, Ele vai te ajudar, Ele vai te capacitar, mas é necessário que passamos por esses tempos para a gente primeiro reconhecer em nós, para que haja um arrependimento verdadeiro, para então o Senhor restaurar a nossa força e para que possamos voltar ao centro da vontade de Deus de forma leve, sem julgo, porque o fardo de Jesus é leve e o seu jugo é suave. E muitas vezes é a nossa mente que nos acusa, que tenta dizer você não é digna disso, então a gente, então, vou deixar pra lá. Não, mas não é isso que o Senhor quer de nós. Ele quer de nós uma postura, um posicionamento, que tomamos posição na presença dEle. Não tem como você vencer a guerra se você não se preparar para a guerra. Não tem como você vencer uma luta se você não se preparar para ela. Não tem como você matar a sua fome se você não preparar a comida. Não tem como você matar a tua sede se você não botar água no seu copo de água. Não tem como. Assim, a gente, na presença de Jesus, não tem como. A gente ser cheia do Espírito Santo, se a gente não alimentar a nossa alma, não buscar o Senhor, não orar, não jejuar, não se posicionar diante da presença dEle, não renunciar à vontade da nossa carne. Não tem como. Então, muitas vezes, a gente tem que ministrar sobre a nossa alma, mesmo quando a gente se sente incapaz. A gente precisa dar um reset, sabe assim, voltar e lembrar de onde o Senhor nos tirou. Para que nós possamos entender que não é sobre nós, não é sobre a nossa força, mas sobre o Senhor.
sobre o poder dele que se aperfeiçoa na nossa fraqueza. E a gente se arrepender de tudo aquilo que a gente fez que afastou de nós a presença de Jesus. Ou melhor, que afastou a gente da presença de Jesus. Muitas vezes a gente precisa ministrar sobre a nossa alma. Muitas vezes a gente precisa ser forte e corajoso para reconhecer a nossa miserabilidade. Para reconhecer que não somos capazes sem o Senhor. Somente com Ele somos capazes de vencer. Somente com Ele somos capazes de acessar a nossa melhor versão. Somente com Ele somos capazes de, de viver uma estação nova na nossa vida, de maneira realmente transformada, de maneira leve, de maneira suave, de maneira feliz, mesmo em meio à dor, florescer mesmo em meio à dor. É o que está acontecendo comigo, eu estou florescendo mesmo em meio à dor. Mas eu confesso a vocês que eu preciso buscar mais ao Senhor. Buscar mais, me aprofundar mais na palavra, me aprofundar mais na minha intimidade com o Senhor. Nos últimos dias eu tenho me sentido cansada, muito cansada. É uma questão do meu corpo, do que eu tenho, mas é um cansaço espiritual também. Sabe assim, é como se eu quisesse deitar no colo de Jesus e dissesse, olha, eu não vou sair daqui não, tá? Você me deixa aqui, bem de boa, e eu só vou sair daqui quando eu me sentir preparada para encarar esse mundão, bom? Eu só vou sair daqui quando eu me sentir preparada para poder pregar a sua palavra, quando eu sentir preparada para eu ser tudo aquilo que o Senhor me separou para ser. Antes disso, eu vou ficar aqui, escondidinha, debaixo das suas asas, tá bom? Bem de boa, me permita ficar aqui, eu vou ficar aqui, mas não é assim que somos preparados, que somos forjados, que sabe, a gente precisa dar um passo em direção ao Senhor para que Ele dê um passo em nossa direção. A gente precisa buscar a presença de Jesus na nossa vida para que a gente possa viver o extraordinário de Jesus em nós e através de nós. Vou recitar para vocês esses salmos para encerrar esse vídeo. Salmo 61. Ouve, ó Deus, o meu clamor. Atende a minha oração. Desde o fim da terra clamo a Ti, por estar abatido o meu coração. Leva-me para a rocha que é mais alta do que eu, pois tem sido o meu refúgio e uma torre forte contra um inimigo. Habitarei no teu tabernáculo para sempre. Abrigar-me-ei no oculto das tuas asas, pois tu, ó Deus, ouviste os meus votos. Deste-me a herança dos que temem o teu nome. Prolongarás os dias do rei, e os seus anos serão como muitas gerações. Ele permanecerá diante de Deus para sempre. Preparar-lhe misericórdia e verdade que o preservem. Assim cantarei salmos ao teu nome perpetuamente, para pagar os meus votos de dia em dia. Mais adiante, Salmo 62. A minha alma espera somente em Deus. Dele vem a minha salvação. Só Ele é a minha rocha e a minha salvação. É a minha defesa. Não serei grandemente abalado. Até quando maquinares o mal contra um homem? Sereis mortos todos vós. Sereis como uma parede encurvada e uma sebe pouca segura. Ele somente consulta como hão de derribar da sua excelência. Deleitam-se em mentiras, com a boca bendizem, mas no seu interior maldizem. Ó minha alma, espera somente em Deus, porque dele vem a minha esperança. Só Ele é minha rocha, é minha salvação, é a minha defesa. Não serei abalado. Em Deus está a minha salvação e a minha glória, a rocha da fortaleza e o meu refúgio estão em Deus. Confia nele, ó povo, em todos os tempos. Derramai perante ele o vosso coração. Deus é o nosso refúgio para todo sempre. Deus é o nosso refúgio para todo sempre. Pai querido, Pai amado, nesse momento, Senhor, ainda, Pai, que nos sentimos indignos, Senhor, de estar diante de Ti, de anunciar o Seu nome. Pai, nesse momento eu oro para que o Senhor, para que os Seus olhos estejam sobre nós, para que o Senhor ouça a nossa oração. E eu peço e declaro sobre a minha vida e sobre a vida dessas pessoas que estão me ouvindo. Pai, que Teu Espírito habita sobre eles, que a Tua verdade, o Teu Evangelho, Senhor, esteja sobre eles e nos traga, Senhor, de volta para a Tua presença, que a nossa alma tenha esperança no Senhor, por mais abatidas e abaladas que estejamos, por mais angustiados e tristes que estejamos, a Tua presença, Senhor, é a nossa força, a Tua alegria, Jesus, é a nossa força, em Ti colocamos a nossa confiança, em Ti, Jesus, somente em Ti, Jesus, está a nossa confiança. Então nos ajude a caminhar mais um dia, nos ajude a permanecer mais um dia, nos ajude, Senhor, a não desistir mais um dia, Senhor, só mais um dia, Pai, só mais um dia, e coloca em nós a fome e a sede da Sua justiça, a fome e a sede pela Sua palavra, a fome e a sede pela Sua presença em nós, Senhor. Pai, para que possamos ser como aquele balde da viúva em que o Senhor foi derramando o azeite não cessava, o azeite não acabava. Assim seja a Sua unção, a Sua presença em nós, que sejamos os recipientes para que o Senhor derrame a Sua unção, derrame o Seu azeite de maneira infinita, que não acabe, Senhor. E todos os dias, Senhor, voltamos para buscar unção nova, azeite novo, Pai, em nome de Jesus, Senhor. Restaura em nós a confiança em Ti.
Restaura em nós, Jesus. Restaura em nós, Jesus, a vontade por Ti, a vontade de estar na Sua presença, a vontade de Te buscar, Senhor. Nos ajude a renunciar ao desejo da nossa carne. Nos ajude a renunciar todo vício, toda procrastinação. Eu repreendo da minha vida em nome de Jesus e repreendo da vida dessas pessoas que estão me ouvindo. Pai, em nome de Jesus, que seja a Tua presença em mim, através de mim. Que seja a Tua presença, Senhor, todo o tempo, porque a minha alma clama por Ti. Somente em Ti, Senhor, há a minha salvação. E eu não consigo viver em outro lugar, senão na Tua presença, Pai. Eu preciso de Ti, como esse ar que eu respiro. Senhor, olha para dentro de mim e me resgata e me salva. Não me deixa ficar abatido. Não permita que os meus inimigos, Senhor, zombem de mim, prevaleçam sobre mim, mas me esconda debaixo das suas asas. Me esconda, Senhor, no alto refúgio. Me esconda, Senhor, em Ti. E alinha a minha vida com a Tua vontade, Senhor. E alinha, Senhor, os meus pensamentos com os Seus pensamentos. E alinha o meu coração, Senhor, com a Tua verdade. Para que haja verdade em mim, para que a Tua presença seja como, se multiplique como ouro na minha casa, na minha vida. Eu repreendo toda iniquidade. Feche as brechas, Senhor, em nome de Jesus, Pai, e profetizo uma porção dobrada, um renovo no Espírito, e que sejamos, Pai, renovados, em nome de Jesus, que tenhamos a nossa esperança renovadas, em nome de Jesus, Pai, em nome de Jesus, amém, amém. Lembre-se de curtir esse vídeo, se inscrever no canal, de ativar o sininho e compartilhar esse vídeo com o máximo de pessoas que você puder, porque esse vídeo, ele não só edifica a minha vida, como também a vida de muitas outras pessoas que precisam de ser alcançado pela mensagem do Senhor. Então curta, compartilha, ativa o sininho, comente, e que a sua vida, de fato, você viva um renovo no teu espírito, que de fato você viva um renovo na sua alma, que de fato você viva essa presença tão maravilhosa de Jesus na sua vida. E não desista, ainda que os teus pensamentos tentam te impedir, não desista, continua só mais um dia. Vai, só mais um dia. Todos os dias, só mais um dia. Busque no Senhor a renovação do seu espírito, a renovação da sua força. Só mais um dia. Combinado? Só mais um dia. Eu faço esse combinado com vocês também. Só mais um dia. Eu vou tentar mais um dia. Eu não vou desistir. Mais um dia. Mais um dia. E que a presença do Senhor renove os nossos esforços. E que esteja em nós e através de nós. Amém? Tchau.